Olá, meus amigos, de volta aqui com mais o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente continua no capítulo 9 e agora eu vou falar de um tema que eu acho que todo mundo tá precisando, inclusive a pessoa que fala aqui para vocês, né? Que é a paciência. Quem aí que está me ouvindo tem paciência de sobra, né? Inclusive, existe uma o pessoal costuma falar assim, né? Ai, porque eu perdi a paciência. E eu conheci uma pessoa uma vez que ela falou: você não pode perder aquilo que você não tem. Então, que a gente possa já refletir, né, nesse início aqui. Será que temos paciência? Será que temos a paciência que achamos que temos mesmo? E depois dessa análise, o que que eu posso fazer para melhorar a minha paciência? Porque a gente tem uma tendência a achar que nós somos os certos, né? Por menos vaidoso e orgulhoso que você seja, a gente sempre tem uma tendência a achar que nós estamos certos. E se achamos que a nossa palavra é certa, o nosso jeito, a nossa atitude é a certa, é claro que quem fizer diferente vai ser errado. E é por isso que costumamos não ter paciência com o outro, com o que o outro fala, a forma como o outro age, basta ele ser diferente, pensar diferente. É por isso que o nosso mundo está do jeito que está também, né? Porque temos variados espíritos em variados graus de evolução convivendo, sendo colocados juntos aqui para conviver, para evoluir, pensando diferente e sem paciência. Todo mundo sem paciência. E aí vem as confusões, né? Então, ele vai começar aqui, pessoal, a gente está no item 7, tá? Para você que está aí com o Evangelho aberto, acompanhando, é o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, item 7, a paciência. E ele já começa falando da dor. Se você já passou por uma dor do corpo, uma dor de consciência, qualquer dor é uma coisa horrível, né? Ninguém gosta de ter uma dor, ninguém gosta de ter um problema de saúde, mas é a dor que talvez exija de nós a maior paciência, porque a dor, ela é algo que demora para passar, né? Mesmo que a gente esteja passando por uma dor que não é física e essa ainda demora mais para passar, é um processo até a nossa alma, até o espírito, ele entendeu o que está acontecendo, então demora e precisamos ter paciência para lidar com o processo, para lidar com as pessoas que vêm no nosso caminho, né? Porque eu não sei se você já percebeu, comigo às vezes é assim, quando eu percebo que eu estou mais nervosa, é o momento que eu perco a paciência com os outros, né? Não é, às vezes, uma coisa assim, não vou agredir ninguém, não é isso, mas é aquela resposta mais atravessada que você dá. Por quê? Você está tão focado, a gente está tão focado nos nossos problemas, na nossa preocupação, que às vezes uma pessoa só pediu uma ajuda e a gente está sem a paciência e acaba descontando nessa pessoa, né? Então ele fala aqui, ó, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E aí nesse momento você fala assim, pronto, já perdi a paciência de ouvir esse estudo, né? Porque como assim a dor é uma bênção? Bênção para mim é uma coisa boa, é uma coisa que me traz dinheiro, felicidade, saúde. Como é que a dor é uma bênção, né? E a gente aqui que já está calejado de falar disso, né? Sabemos que a dor é um dos principais instrumentos que nos ajudam no aprendizado. Mas é preciso quem? A paciência para entender isso, né? Então ele fala: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. E aí aqui eu me lembrei de uma coisa importante que eu estava pensando esses dias. Uma das maiores dificuldades que eu vejo que eu tenho e que algumas pessoas têm também é de encarar a nossa realidade material como espiritual. Ou seja, quando o nosso pensamento é muito relacionado a uma conquista da terra, é muito fácil a gente perseguir um objetivo. Mas quando é relacionado a uma conquista do plano espiritual, como a gente não lembra, ou como a nossa única referência muitas vezes é o que a gente lê, parece que fica difícil de ter essa paciência justamente de esperar algo que eu não sei quando que vai acontecer.
né? Então é diferente de eu falar assim, olha, se eu juntar tanto de dinheiro por mês, no final do ano eu tenho tanto. A não ser que algo aconteça nesse meio tempo, a não ser que eu perca o dinheiro, que alguém me assalte, eu vou conseguir juntar esse dinheiro. É matemático, né? Se eu fechar a boca e tal, eu vou emagrecer tantos quilos. É a mesma coisa. Mas quando é falado pra gente aqui no Evangelho, né? Você precisa ter a paciência, você precisa ser puro de coração, você precisa perdoar. O nosso primeiro pensamento dentro do nosso egoísmo ainda é falar assim, mas o que que eu ganho com isso? Eu preciso extravasar, eu preciso xingar a pessoa, eu preciso dizer o que que ela merece ouvir. O que que eu ganho com isso? Entrar no reino dos céus. É aqui o que diz o Evangelho. Você, no seu momento de planeta Terra, o momento atual dessa evolução, você vai pensar e vai falar assim: peraí, eu tenho uma coisa que eu preciso fazer agora, que eu preciso extravasar agora, senão eu vou explodir, né? Assim que a gente fala, que a gente ouve. Eu vou explodir, mas eu não vou fazer isso agora, porque sabe-se lá Deus quando eu vou entrar no reino dos céus? Ah, não, Deus que me perdoe, mas eu vou fazer isso agora e depois eu vejo como fica, né? O nosso pensamento, ele ainda é muito imediatista. E quando eu falo imediatista, isso vale mesmo para o hoje, eu quero agora, como crianças, nós somos crianças espirituais, né? Ele vale muito para o agora, mas nós não pensamos e nós não pensamos nesse futuro, né? Então, o que eu estava falando é o seguinte: nós somos imediatistas, tanto de pensar nesse agora, mas também como nessa encarnação. Eu não tenho paciência para esperar, era isso que eu queria falar antes. Eu não tenho paciência para ficar esperando, sei lá qual encarnação, sei lá quando que eu vou me tornar um espírito puro, sei lá quando que eu vou entrar no reino dos céus, não é isso? E é por isso que ele vem recomendando a paciência. Essa paciência, ela vale para o nosso dia, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Ela vale para as coisas que a gente não está conseguindo ainda ver o resultado. Vale para as coisas que a gente não conseguiu alcançar, inclusive as materiais, né, que a gente pede, mas também as espirituais, como essa de se tornar uma pessoa melhor e um dia entrar no reino dos céus. Sede pacientes é a mensagem que ele traz aqui, porque a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Toda vez que aparece a palavra lei, eu gosto de sinalizar isso. Lei é algo que deve ser cumprido, tá? Então ele fala da lei do amor, ele fala de outras leis lá no Livro dos Espíritos, depois vou deixar aqui na descrição também se você quiser olhar. Ele fala de todas as leis. E eu acho interessante ele falar da lei do amor e da lei da caridade, porque não é um favor que a gente precisa fazer, é algo que está como uma obrigação moral que a gente tem conosco e com o próximo, né? A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas, e a gente sabe disso. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o salto do que quando se curva para a terra a fronte. Então, aqui, pessoal, ele traz uma reflexão que a gente até vê em muitas frases motivacionais de redes sociais, mas é isso mesmo. Olhar para as coisas que nós conquistamos. Será que estamos valorizando as nossas pequenas conquistas, pequenas e grandes conquistas, ou só estamos colocando o foco nas dificuldades? É claro que as dificuldades existem, eu não sei, você que está me ouvindo agora, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, que você passou, mas eu quero pedir nesse momento que você pense e mentalize não só nas suas dificuldades, mas nas coisas boas que você tem, nas suas conquistas, que hoje para você é uma coisa normal, mas que um dia pareceu impossível, mas que um dia pareceu difícil e você lutou e conseguiu.
Então ele fala disso, e ele começa falando que a vida é difícil. Bem, eu sei, porque eu não sei se vocês estão acompanhando aqui, nós estamos lendo as instruções dos espíritos. São desencarnados que já passaram por aqui pelo que a gente está passando e mandam mensagens. Então ele fala: eu sei que a vida é difícil. Eu não estou falando do alto do meu conforto, eu estou falando do lugar de quem já passou por isso. E o que eu estou pedindo é que vocês tenham a paciência de entender que isso tudo vai passar. A paciência de entender que isso tudo é um aprendizado e que vai tornar vocês pessoas melhores. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Abre, 1862. Eu gosto quando ele fala sede pacientes, sede cristãos, né? Porque ser cristão já presume isso, já presume a paciência, já presume ter amor ao próximo. Se a gente não faz isso, então não estamos sendo cristãos, né? No fundo é isso que ele está dizendo aqui. Então, pessoal, esse estudo de hoje ele vem lembrar muito essa importância de termos a paciência, porque é como se fosse a única forma, eu acho que na verdade é a única forma de seguir em frente, junto com a fé, que também passa por isso, né? A fé raciocinada é o quê? Justamente entender que o que estamos passando agora, de bom e de ruim, tem a ver com toda uma plantação de coisas que fizemos e que agora estamos colhendo. São as causas anteriores, causas das aflições anteriores e atuais, né? Então, a gente tendo paciência e fé, vamos conseguindo viver com mais serenidade, saindo daquela cólera, saindo daquela ansiedade tão comum nos nossos dias de hoje. E de novo eu vou repetir a palavra dele. A vida é difícil e eu sei, eu que estou aqui falando para vocês, talvez eu não esteja passando pela dificuldade que você está passando, talvez eu nunca tenha passado, talvez eu não tenha a dimensão. Mas como eu ouvi uma outra vez também, a gente não faz juízo de valor sobre a dor do outro e sobre a nossa dor, porque ela é minha, porque ela é sua. Eu estou vivendo o que eu preciso viver, você está vivendo o que você precisa viver. Só que nós dois, todo mundo precisa ter o quê? A paciência para lidar com esses obstáculos da vida, para lidar com aquilo que a gente quer que chegue logo e não chega, e não sabemos se chegará, porque não sabemos se é do nosso merecimento, não sabemos se é o melhor, né? Deus sabe o melhor, a espiritualidade sabe o melhor, o que é melhor para a gente. Então, nos cabe ter o quê? A paciência, a resignação, a doçura, como a gente falou no capítulo passado. E o evangelho, ele é muito focado, às vezes, no outro, né? Ele fala de ter amor ao próximo, amar ao próximo como você se ama a si mesmo. Então, olha como quando ele fala para a gente ser doce, é doce com o outro, mas é doce conosco. Que nós possamos nos abraçar nesse momento de dificuldade, que nós possamos nos abraçar e ter a paciência necessária para ir enfrentando aos pouquinhos os obstáculos da vida. Ah, mas eu sou muito nervoso, ah, mas eu não tenho paciência, ah, mas eu não sei o quê. É por isso mesmo. Se nós já tivéssemos paciência, não existiria uma pessoa, um espírito, passando uma mensagem dizendo para ter coragem, dizendo para ter paciência. Se nós já tivéssemos, isso não seria necessário. É justamente porque nós não temos, é justamente porque ainda somos impacientes, nervosos, coléricos, bélicos. Olha o nosso mundo, olha o tanto de guerra que está acontecendo. É justamente por isso que vem um espírito trazendo uma mensagem falando: sede pacientes, tenha coragem, siga em frente, tá, pessoal? Então, sem mais, né? Essa é a mensagem que fica. Eu nem preciso falar muito mais do que eu já falei aqui, falei pra caramba. Essa é a mensagem. Que vocês possam mentalizar isso, né? Foca nas coisas boas, foca no que você já conseguiu, foca no que você está conseguindo. Não tenho muita paciência, mas consigo ter um pouquinho mais do que eu tinha ontem. Consigo ter um pouquinho mais de coragem do que eu tinha ontem. É isso. Isso é o aprendizado. A natureza não dá saltos, como a gente já falou aqui, tá, pessoal? Então,
Fiquem em paz, muita paz para vocês, muita paciência, muita coragem, muito todas as coisas que precisamos para ir traçando aí a nossa jornada do dia a dia, tá? Eu esqueci de falar de novo aqui esqueci no vídeo passado, e nesse aqui eu também não comentei, mas lembrando que o ideal é que você faça, né, uma prece e uma leitura de harmonização antes do estudo, justamente porque a gente sabe que nesse momento existe uma espiritualidade aqui conosco. A gente não vê, né? Não sei se você vê, se você tem essa mediunidade, mas eu não tenho, eu não tô vendo, mas eu sei que eles estão aqui comigo, eu sei que eles estão me intuindo, estão me abraçando, estão sendo pacientes comigo também, né, com o meu aprendizado. E nesse momento é aquele momento que eles aproveitam, porque existe uma energia boa, uma vibração boa, eles aproveitam para nos passar intuições. Então, que você possa fazer essa prece e essa leitura para estar harmonizado e receber isso de forma mais eficiente, de forma mais adequada, tá bom? E no final também, como eu sempre falo, agradecendo por esse momento. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui comigo e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!